volta com o Conexão Saúde. Nosso entrevistado de hoje, a doutora Socorro Sampaio, hematologista pediátrica, está conversando conosco sobre as doenças do sangue, principalmente em crianças e adolescentes. No bloco anterior, nós começamos a conversar sobre a questão da leucemia. Vamos continuar com este assunto. Doutora, então a maioria das crianças responde ao tratamento com drogas, né? Com medicamentos, não é isso? Aqueles que não respondem, a pergunta é: quando que uma criança é indicada a fazer transplante de medula? Então, transplante de medula, ela tem sua indicação precisa, não são todas as crianças que precisam. Nós fazemos um tratamento, digamos, primeiro tratamento, respondeu bem, está ótimo, que a gente espera que cure no primeiro tratamento. Caso não responda ou que recaia posteriormente, nós temos protocolos para recaída, né? Então já temos uma rotina, você fala, novos medicamentos uma rotina de tratamento para um novo esquema de tratamento para esse paciente. O transplante ele está restrito para alguns casos, né? Principalmente para esses pacientes que recaem, mas não são todos os pacientes que recaem que precisam de transplante. Às vezes o paciente recaiu, mas não tem nenhum fator de risco. E no segundo tratamento ele cura, sem precisar de transplante, porque o transplante ele não é 100% de resposta. Nós temos em torno de 60% dos pacientes que saem bem do transplante. Mas lembrando que em torno de 20% nós perdemos pacientes nos primeiros 100 dias. Depois desses 100 dias nós perdemos mais em torno de 20%. Alguns pacientes, apesar de ficar vivos após o transplante, mas têm doença do enxerto, que é a rejeição do transplante também. Então, isso tudo é pesado. Então, se o paciente, apesar de ter recaído, de começar um segundo tratamento, mas se ele está respondendo super bem, nós fazemos a avaliação com a doença residual mínima, que é para verificar dentro dessa medula se tem alguma célula do câncer e se essa doença, a avaliação da doença vier normal, então esse paciente ele não vai logo para o transplante não, nós continuamos a tratar e avaliamos. Tivemos vários pacientes de recaídas que no DRM foi constatado que não tinha doença e a criança terminou o tratamento e hoje está super bem. Essa questão de transplante, até que você explicar novamente essa questão de medula, para que as pessoas entendam o que é transplantado, na verdade. Né? Eu te pergunto, e quem são os doadores? Quem pode doar? Com quem se vê essa compatibilidade? Como é que é isso? O melhor, onde nós podemos encontrar assim, com mais facilidade é na família, né? Na família nós temos a possibilidade de encontrar em torno de 25%. Porque filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, tem quase a mesma genética. Então 25% na família, mas quando nós não encontramos na família, nós temos que buscar no REDOME, que é o Registro Nacional de Doador de Medula Óssea, que está localizado no INCA. Então, esse paciente ele tem que ser inserido no RERM, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea, e o INCA ele busca esse doador no REDOME, só que a chance diminui bastante. A chance de encontrar o doador no REDOME é de 1 para 100 mil. Mas, agora, com os bancos de cordão umbilical, né, essa quantidade grande assim, de doadores inscritos tem diminuído essa dificuldade. Mas, mesmo assim, não é pequena ainda não. Mas explique, o que o doador doa? O transplante de medula, a população às vezes confunde com a medula espinhal, né? Muitas pessoas acham que vai tirar uma parte da sua coluna, não é isso. A medula óssea, ela está localizada em várias partes do nosso organismo, mas o transplante ele é feito aspirado com agulha, não tira pedaço, né? Dos ossos da bacia aqui do lado, né? Você faz uma pequena punção, imagina colher... É uma injeção, na verdade, isso, uma colheita colher de sangue, um só que do sangue, osso, só né? com uma agulha um pouquinho mais calibrosa, né? E faz esse aspirado. Então, não tira pedaço, né? O doador, em Manaus nós não fazemos transplante ainda, né? O doador ele tem que ser encaminhado a um serviço transplantador. Ele faz as avaliações, os exames de rotina
e no dia do transplante faz a coleta, fica no hospital 24 horas de observação, no dia seguinte, vida normal. O que tira, na verdade, dele é um pouco de sangue, né? É Na um- verdade é isso. Né? Isso é sangue, não Só tira não é pedaço. periférico, é um sangue lá de dentro, a fábrica do sangue, para que a população entenda, né? O transplante ele pode ser de várias formas, né? Pode ser através dessa coleta da medula, que é por aspirado. Pode ser, como eu falei anteriormente, por sangue de cordão umbilical. E pode ser também por sangue periférico, sim, por aférese. Né? É como se ele fosse doar sangue, só que o sangue dele entra numa maquininha e tira somente aquele tipo de célula. Mas antes de fazer isso, ele faz um procedimento inicial de estimulação de células com umas pequenas injeções, né, por 3 dias. E esse aumento de proliferação dessas células que vão para o sangue e do sangue é retirado por essa máquina. As crianças, quais são as crianças que têm maior risco de ter leucemia? Pergunto, por exemplo, em próstata. É um tumor hereditário, então o risco aumenta muito se meu pai tivesse câncer de próstata, alguma coisa assim. Em criança também tem isso, por exemplo, de geração para geração pode passar a leucemia ou não, é uma fatalidade. A maioria dos casos nós não sabemos a causa, mas sabemos que está ligado com alterações genéticas. Mas nós sabemos também que na família, se alguém tem algum caso de leucemia, um dos casos, aumenta A realmente criança um tem pouco. maior risco. Mas não é tanto, mas aumenta. Recentemente eu tive uma paciente, aliás, recentemente a minha paciente já tem 14 anos de alta. Era uma LMA e a sua mãe apresentou leucemia. Te pergunto. Nós vamos até investigar para ver o caso dela. Nós já tivemos outros casos também de 3 irmãos terem leucemia. Mas a sociedade de vocês, a sociedade de hematologia pediátrica, de oncologia, enfim, orienta uma maior atenção ou não? Esse risco é tão mínimo que não precisa selecionar essas crianças. Exemplo, a mãe teve leucemia quando era criança, né? Se tratou, se curou. A filha dela tem um risco maior de ter leucemia também, porque ela teve ou não? Não precisa ter essa preocupação a mais, só se apresentar sintoma também. Na verdade, a família já fica preocupada, né? E nós fazemos, eles sempre vão conosco pedindo uma avaliação, mas quando a doença aparece, já é assim bem nítido, né? O pediatra já avalia, já sabe que tem um caso, eles são os primeiros a falar, nós temos caso na família. Então, geralmente, eles vão buscar isso por conta dessa preocupação. Da Mas preocupação casos, mais da família do que da classe mas, médica. assim, no geral, os casos não são tão grandes. É uma percentagem bem pequena ainda. Então não é um motivo de preocupação realmente que tem que se mudar rotinas porque a mãe teve. Não. Agora, assim, casos como esses 2 casos que eu falei, nós vamos ter que investigar porque foram muito próximos, né? 3 irmãos com leucemia. Tem alguma alteração genética aí, ou molecular, que nós vamos ter que investigar. Que já estão sendo investigados. Algum fator ambiental pode levar à leucemia em crianças? Não sei se o tempo de exposição também é suficiente, mas em adolescentes, por exemplo, algum fator externo pode levar? Isso, já tem constatado, né, o fumo, exposição a alguns produtos químicos, né, benzeno, uma segunda neoplasia por conta de uma quimioterapia, também pode acontecer. No Amazonas eu não vejo, como o nosso centro é o centro de referência, são raros casos que tiveram de segunda neoplasia. Por quê? Porque nós usamos drogas e essas drogas elas poderão também alterar, digamos, um pouco da genética da pessoa. Então, aqui no Amazonas nós tivemos um caso de uma criança que ela teve uma segunda neoplasia após o tratamento. Aliás, foram 2 casos, um de linfoma e essa outra de leucemia. Mas, assim, no geral, que eu vi, assim, quando eu estive fora, que eu vi muito mais casos fora do que aqui, nós não tivemos, assim, muitos casos de segunda neoplasia, não. Então, a questão do tabagismo. A mãe que fuma durante a gravidez pode aumentar o risco de leucemia na criança? Pode estar relacionado, inclusive exposição a raio-x, né?
isso é importante, que já tivemos casos que a mãe, na gravidez, fez um raio-x e a criança, aos 4 anos de idade, apresentou leucemia. E isso já está relatado na literatura também, que exposição a raio-x pode desencadear leucemia. E esse mesmo tipo, linfoblástica? Qualquer tipo de leucemia, qualquer tipo de câncer também, né? Nós temos o caso lá do Japão, né, na época da Segunda Guerra, então muitos dos moradores, eles tiveram vários tipos de câncer, não só leucemia, mas outros tipos de câncer também. Essas crianças que você disse que não faz em Manaus ainda, não é isso? Nesse Hospital Novo do Emuan, já existe o planejamento de se fazer transplante de medula em Manaus. Isso. Então, quando o nosso paciente precisa de transplante, eles são encaminhados principalmente para Jaú, né, Hospital Amaral Carvalho, que recebe, acho que 90% dos nossos pacientes. Eles já saem daqui com doador? Já saem com doador. Vocês que selecionam esse doador, no caso? Isso. Então, nós buscamos na família. Quando não encontramos na família, nós buscamos nessa central, que é o Redondo. E aí, tudo financiado pelo governo do estado e vai para Jaú? Isso, o paciente vai com TFD. Jaú tem um centro de atendimento dos pacientes, casa de apoio. E eles só voltam conosco depois de 100 dias, que é quando passa aquele risco da fase inicial, da fase aguda da doença, né? Do pós-transplante. E essas crianças continuam tomando medicamento após o transplante? Tem um período que elas recebem umas medicações que chamam imunossupressores, por um período, e vai retirando gradualmente, e depois retira e ficam sem medicação nenhuma. E essas medicações continuam fazendo em Manaus, isso tem aqui, vocês continuam acompanhando e dando as medicações? Na verdade, o centro, ele libera com toda a medicação. Já vem de lá com toda Já a medicação? vem com essas principais medicações, né? Nós acompanhamos, é um serviço bem organizado, eles já vêm com tudo bem ensacoladinho. Às vezes eles mandam pelo correio, apesar de ter aqui, mas eles fazem todo o atendimento e fornecem essa medicação para o paciente. Agora, algo extra que precisem, nós fazemos aqui. Ok. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial, questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde. A Amazon Cor trabalha com uma área específica dentro do ramo de cardiologia, que são as arritmias cardíacas. Doutores especializados e renomados na área trabalham para manter sua saúde e seu bem-estar com um atendimento especial. Dispondo de equipamentos especiais para investigação e tratamento de arritmias, a Amazon Cor é uma clínica completa em todos os quesitos. Avaliamos próteses periodicamente e programamos de acordo com a necessidade do paciente. Visite o nosso site, Amazon Cor. Nosso ritmo é o seu coração.